Olá pessoal, eu sou o Miguel. Tudo bem com vocês? Este é o canal Investindo com Trocados. O meu objetivo aqui é ajudar a vocês tomarem conta melhor do seu dinheiro. Vocês que acordam cedo, de madrugada, pegam ônibus, trem, sua bicicleta para ir trabalhar, aguentam esporro de patrão, de chefe, para ganhar o seu suado salário. Hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre a renda fixa e eu gostaria de convidar a vocês a fazer um trato comigo. Se eu conseguir esclarecer todas as dúvidas até o final do vídeo, vocês vão deixar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar com um amigo, para que ele também possa cuidar melhor do dinheiro dele. Então vamos lá? Acordo fechado? A aplicação mais conhecida pelo brasileiro é com toda certeza a poupança, que inclusive tem um rendimento muito baixo. Inclusive, é o rendimento mais baixo dentre os investimentos de renda fixa que eu vou falar no vídeo de hoje. Muitos de vocês sentem aquele receio, aquele medo de sair da poupança e começar a investir de verdade, pois não têm o conhecimento suficiente sobre os investimentos de verdade, como funcionam os investimentos de renda fixa e não estão por dentro de todas as regras de impostos e tudo mais. Bom, mas vamos lá. Para começar, os investimentos de renda fixa são considerados de menor risco, sendo o mais aconselhado para quem quer começar a investir e para quem está entrando no mundo dos investimentos. São aquelas aplicações que sabemos mais ou menos quanto vamos receber no vencimento, qual será a rentabilidade que vamos receber, de acordo com a taxa de juros que está vigorando no país, por exemplo. Você vai conseguir entender melhor no decorrer do vídeo, mas é bem mais simples do que você pensa. Mas então, diferente dos investimentos de renda fixa, existem os investimentos de renda variável, que oferecem um risco maior por causa da variação e flutuação do mercado. Por exemplo, na renda variável, você pode comprar uma ação e ela pode se valorizar ou desvalorizar com o passar do tempo. Eu mesmo já fiz um vídeo específico sobre renda variável, mas hoje o vídeo é focado em renda fixa. Então, vamos para a definição básica do que são investimentos em renda fixa. Quando nós estamos investindo em renda fixa, estamos basicamente emprestando dinheiro para os bancos e instituições financeiras e recebendo juros em troca disso. Ou seja, é o contrário de ficar devendo para o banco. Bem melhor, não acho? Pois, quando nós estamos devendo para o banco, quem paga os juros somos nós. E quanto mais tempo demoramos para pagar esta dívida, mais os juros sobre juros vão correr e aumentando ainda mais este valor. Agora, ao aplicar o dinheiro no banco, estamos, resumidamente, emprestando dinheiro para a instituição, para que ela empreste o nosso dinheiro para outras pessoas. É claro que o banco vai cobrar dessas pessoas um juros mais alto. Você vai conseguir entender melhor com um exemplo. Digamos que você investiu R$ 1.000 em um banco, tendo o rendimento de 1% ao mês, ficando assim com o rendimento de R$ 10 no final do primeiro mês. Enquanto você recebeu esses R$ 10 de juros, o banco pegou seus R$ 1.000 e emprestou para outra pessoa que pediu um empréstimo. E claro, com certeza o banco cobrou um juros ainda maior do que esse que você recebeu. É desta forma que os bancos ganham, fazendo empréstimos e cobrando, por exemplo, 15% ao mês, e pagando 1% de juros para quem investiu no banco. Estes são apenas valores hipotéticos, para que você consiga entender como é o funcionamento do investimento em renda fixa, beleza? A grosso modo, é isso que acontece. Basicamente, todo investimento em renda fixa é um empréstimo, e um dos mais famosos deles, com certeza, é o CDB, Certificado de Depósito Bancário. Olha, não precisa ficar assustado com a sigla, é muito mais simples do que você pensa. Até porque o CDB funciona exatamente da forma que eu expliquei. Você empresta o seu dinheiro para o banco, ele pega esse dinheiro para emprestar para outra pessoa, a juros maiores, e te paga uma porcentagem por isso. E agora nós vamos entrar na parte da rentabilidade. Mas qual é mesmo a porcentagem que os bancos pagam? Na maioria das vezes, os CDBs rendem de acordo com o CDI. É muito comum vermos alguns CDBs que rendem 100% do CDI. A maioria das pessoas
que veem isso pela primeira vez não entendem nada e pensam que CDI é um tipo de investimento, e não é. O CDI é apenas uma taxa que vai medir a rentabilidade da aplicação, serve como um parâmetro. Assim, quando nós vemos um investimento que rende 100% do CDI, isto significa que hoje, no dia que eu estou gravando o vídeo, ele está rendendo 14,90% ao ano. Isto porque a Selic, que é a taxa básica de juros no Brasil, está em 15% ao ano, e o CDI fica sempre 0,10% abaixo da Selic. Bom, a taxa Selic pode ser alterada a cada 45 dias, de acordo com as reuniões feitas pelo Copom, que hoje tem como presidente Gabriel Galípolo. Nesta reunião é decidido se a taxa Selic sobe ou desce, ou então se mantém no mesmo patamar. Mas como eu falei, hoje a taxa Selic está em 15%, fazendo que com o investimento em um CDB que rende 100% do CDI, tenha um rendimento bruto de 14,90% ao ano. Mas é aí que está o detalhe. O CDB tem imposto de renda, mas é só sobre os rendimentos. Então, não será exatamente 14,90% o seu rendimento, mas pode ficar calmo. O imposto de renda só incide em cima do seu rendimento, e não sobre o valor total que você investiu. E esse imposto é retido na fonte, automaticamente. Você não precisa se preocupar com o recolhimento. Na data do vencimento do seu investimento, o valor que você vê lá na sua corretora já está livre do imposto de renda. Ele já foi descontado. E assim como vários outros tipos de investimentos, os CDBs têm uma tabela regressiva do imposto de renda. Veja na imagem que eu vou colocar para vocês. Se você deixar o seu dinheiro aplicado por até 6 meses, terá que pagar um investimento de 22,5% sobre os rendimentos. Agora, se você deixar o dinheiro investido de 6 meses a 1 ano, o imposto cai para 20% sobre o rendimento. Depois, de 1 ano a 2 anos investido, o imposto de renda continua diminuindo. E depois de 2 anos com o dinheiro aplicado, você terá 15% de imposto de renda retido sobre o rendimento. Perceba que quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido, menos imposto você vai pagar. Por isso a tabela é conhecida como tabela regressiva. Então, assim vemos que o CDB que rende 100% do CDI não rende exatamente 14,90% ao ano, porque parte do seu rendimento será retida para pagamento do imposto de renda. Tudo isso deve ser estudado na hora de analisar e escolher o investimento. Ah, e mais uma coisa. Nos primeiros 30 dias de investimento em CDBs, existe a incidência do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que também é um imposto regressivo, que vai diminuindo durante os 30 primeiros dias de investimento. Depois disso, o IOF zera. Agora, vamos sair dos CDBs e vamos para LCI e LCA. Agora, já temos outro tipo de aplicação, pois LCI e LCA não têm a incidência do imposto de renda. São investimentos isentos de IR, mas isso não quer dizer que não vale a pena investir em CDB e que sempre será mais vantajoso investir em uma LCI ou LCA. Isso vai depender da sua própria análise e estudo, dentre as opções de investimento. Muitos CDBs podem render, por exemplo, 120% do CDI, assim como uma LCI ou uma LCA pode render apenas 90% do CDI. Olhando assim, nesse exemplo que acabei de falar, o CDB está rendendo mais. Porém, como eu já disse antes, o CDB tem o imposto de renda sobre os rendimentos, enquanto a LCI e a LCA não têm esse tributo. Então, sempre verifique qual é o investimento mais vantajoso no momento. Algumas vezes, pode ser melhor investir em um CDB, ou em outras vezes melhor uma LCI ou uma LCA. Sempre é necessário um estudo aprofundado. E outra coisa muito importante, LCI e LCA são investimentos que não costumam ter liquidez diária. Então, quando você faz um investimento em uma LCI ou uma LCA, não será possível resgatar o dinheiro antes do prazo de vencimento da aplicação. É sempre bom estar atento a isso, antes de fazer a aplicação, o investimento. Existem algumas LCIs e LCAs que possuem liquidez após 6 meses de investimento, 9 meses ou 12 meses do seu dinheiro investido. Vou colocar na tela
alguns exemplos que eu consegui encontrar no Banco Inter. Mas resumindo, os investimentos em LCI são letras de crédito imobiliário e as LCAs são letras de crédito do agronegócio. Ou seja, quando estamos investindo em qualquer um dos dois, estamos emprestando nosso dinheiro para o banco, que vai usar esse dinheiro para financiar o ramo imobiliário ou o agronegócio. E claro, depois do vencimento, o banco vai devolver esse dinheiro para você, na sua conta, o total investido e mais os rendimentos, livre de imposto de renda, que é o mais importante no caso da LCI e LCA. Também temos mais uma opção de investimento em renda fixa, que é o famoso Tesouro Selic, que é um investimento bastante escolhido por aquelas pessoas que nunca investiram na vida e querem começar com pouco dinheiro. É um investimento de baixíssimo risco. Bom, quando nós investimos no Tesouro Selic, estamos basicamente emprestando nosso dinheiro para o governo, para ele financiar obras públicas, por exemplo. E nesse caso, o governo pega o nosso dinheiro e depois devolve com rendimentos, os juros. E como o próprio nome já diz, Tesouro Selic. O rendimento que vamos receber é atrelado à taxa Selic, que hoje se encontra em 15% ao ano. Esse é considerado o investimento mais seguro no Brasil, por ter a menor probabilidade de calote. Até porque, para o Brasil quebrar, o resto todo do país já quebrou antes. Lojas, bancos, supermercados, postos de gasolina, tudo. E além do mais, caso o governo não tenha dinheiro para pagar esses rendimentos, no exato momento do vencimento da aplicação, ele pode literalmente imprimir mais dinheiro. Sim, é claro, se o governo começar a imprimir dinheiro de forma descontrolada, vai ter efeitos colaterais. A inflação vai subir muito, mas esse é um assunto para outro vídeo. Aqui eu estou apresentando apenas o baixo risco que esse investimento tem, por conta do governo ter várias formas de honrar com esse compromisso. Bom, esses títulos, como o Tesouro Selic, são os famosos títulos públicos, pois, como eu falei, nós estamos basicamente emprestando dinheiro para o governo e vamos receber juros em troca. Por isso, enquanto CDBs, LCIs e LCAs são títulos privados, pois eles são emitidos por instituições financeiras e bancos, o Tesouro Selic é considerado um título público. E já falando desses títulos privados, geralmente, quando esses títulos são emitidos por bancões, aqueles tradicionais, como Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, eles tendem a ter um rendimento menor, justamente por apresentar um risco mais baixo. Agora, quando o investimento é feito em bancos pequenos, por exemplo, os bancos digitais, eles tendem a pagar um pouco mais, oferecendo até investimentos que rendem 130% do CDI ou até mais. Mas é aquele negócio. Esses bancos pequenos têm mais risco de falir do que um banco já tradicional. E por isso é necessário uma oferta de um rendimento um pouco maior, mais elevado. E tivemos um exemplo que aconteceu agora há pouco tempo do Banco Master, que acabou sendo liquidado pelo Banco Central. Porém, tem uma coisa muito importante sobre o risco desses investimentos. Quando você for escolher um CDB, uma LCI ou uma LCA para investir, é fundamental você procurar saber se a aplicação tem cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC cobre investimentos de até R$150 mil, em caso de falência do banco ou da instituição financeira. Se você tem um valor investido inferior a R$250 mil em um banco e ele vier a falir, você será ressarcido pelo FGC, desde que o investimento esteja coberto pelo fundo. E fique atento, são R$250 mil já com os rendimentos. Se você investiu R$250 mil num CDB e no período que o dinheiro ficou aplicado, ele rendeu mais R$10 mil, esse rendimento você irá perder. O fundo garantidor só vai ressarcir o limite de R$250 mil por instituição e R$1 milhão por CPF. Por isso, é muito importante verificar se a aplicação é coberta por essa proteção, para você não ficar na mão caso ocorra uma falência. Na maioria das vezes, as pessoas escolhem fazer o investimento já no banco em que possuem conta. Porém, você pode abrir uma conta em uma corretora e ter a opção de investir em CDBs
LCIs ou LCAs, de diversos bancos diferentes, com rentabilidades maiores e riscos diferentes também. Por isso, se você quiser ter uma opção maior para escolher o investimento, é melhor abrir uma conta em uma corretora. Além disso, outro conceito bastante importante de se analisar antes de investir em qualquer aplicação de renda fixa é a questão do investimento ser pré-fixado ou pós-fixado. Geralmente, todos os investimentos que estão atrelados ao CDI, que rendem 100% do CDI, 90% ou 120% do CDI, são investimentos pós-fixados. Tá, você deve estar pensando, mas o que isso significa? Significa que você vai receber os juros de acordo com o CDI do momento. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei que o CDI hoje está 14,90% ao ano? Bom, isso pode ser alterado, tanto para baixo quanto para cima, ao longo dos meses. Desta forma, a sua rentabilidade também vai se alterar. Mas fique tranquilo, isso não significa que você vai ter uma rentabilidade negativa. Isso quer dizer que o seu dinheiro pode render mais ou menos do que está rendendo atualmente, podendo chegar a render 12% ao ano, 8% ao ano ou quem sabe até 20% ao ano, se a taxa Selic continuar a subir. Então, vamos resumir. Se a taxa Selic subir, o CDI vai acompanhar e também irá subir. E os investimentos atrelados ao CDI vão pagar mais. Mas, por outro lado, se a taxa Selic começar a cair, esses investimentos vão pagar menos. Vamos a um exemplo clássico de pós-fixado. Inclusive, ele é um exemplo muito bom para a reserva de emergência. É o CDB, que paga 100% do CDI, que por sinal estão muito famosos nos bancos digitais, como Nubank e o Banco Inter, por exemplo, que no meu caso é o banco que eu utilizo. Agora, vamos falar do investimento em renda fixa pré-fixado. É aquele que você já faz o investimento sabendo exatamente quanto você vai receber durante todos os anos de investimento. Por exemplo, se na corretora está aparecendo que o investimento é pré-fixado e o valor do rendimento é 15% ao ano, com vencimento em 2035, por exemplo, significa que esse investimento irá render 15% ao ano, todos os anos, até a data do vencimento, que é 2035. Isso não importa se a taxa Selic irá subir, descer nesse período, porque como o investimento é pré-fixado em 15% ao ano, tanto faz a variação da taxa Selic. Ele irá render exatamente o combinado até o fim do período. Um exemplo bem famoso de título pré-fixado são os títulos do Tesouro Direto, que possui uma variedade de investimentos pré-fixados, assim como eu vou mostrar aqui na tela agora. E cara, uma das coisas mais importantes quando falamos de investimento em geral é, sem dúvida, entender o conceito de liquidez. É bem simples, mas a maioria das pessoas não sabe o que é. Bom, a liquidez é a velocidade que você consegue pegar o seu dinheiro emprestado de volta. Alguns investimentos possuem liquidez apenas no vencimento. Por exemplo, podendo resgatar o dinheiro apenas em 2032 ou 2028. São aqueles tipos de investimento que têm uma data fixada, sendo impossível retirar o dinheiro antes do vencimento. Já em outros casos, existem os investimentos com liquidez imediata, ou também conhecida como liquidez diária. Então, antes de investir, verifique bem qual a liquidez do investimento disponível. E já que estamos falando em liquidez, existem investimentos de renda fixa, principalmente aqueles do Tesouro Direto, que sofrem com a famosa marcação a mercado. E calma, fique tranquilo, é mais simples do que você imagina. Basicamente, quando investimos em uma aplicação que tem o vencimento apenas em 2040, por exemplo, assumimos o compromisso de resgatar esse dinheiro em 2040. Porém, você pode resgatar antes da hora, antes do vencimento. Nesse momento, você vai conseguir retirar o dinheiro de acordo com quanto o mercado estiver disponível a te pagar. Você receberá o valor que está sendo precificado naquele momento. Isso acontece porque o valor dos títulos no Tesouro Direto variam frequentemente de acordo com o valor de mercado. É por isso que em alguns dias o seu investimento no Tesouro Direto pode ficar negativo.
Mas não se assuste, para você não perder dinheiro. Basta que você resgate na data de vencimento. Por isso, é muito importante ler sobre o investimento que você irá fazer e ter bem claro o objetivo que você tem com aquele dinheiro investido. E é claro, só invista tendo uma reserva de emergência, pois, se vier a acontecer alguma coisa e você precisar de dinheiro, você pode pegar aquele dinheiro imediatamente na sua reserva, que deve ser um investimento de liquidez diária. Nesse caso, você não precisará sofrer os efeitos da marcação a mercado, ou por tentar retirar um dinheiro que não pode ser retirado antes do vencimento, como em um título que tem o vencimento para 2040, por exemplo. Eu falo melhor sobre reserva de emergência em um outro vídeo. Recomendo que vocês deem uma olhada. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui e até o próximo. E lembrem-se, nada que eu disse aqui é uma recomendação de investimento. Eu tenho apenas o objetivo de apresentar um pouco da minha experiência como investidor. Até a próxima e tchau, pessoal!